Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos histórias de pessoas que carregam a Bahia na voz, no pensamento, na atitude, na arte, na música. Gente que atravessa fronteiras, levando identidade, memória, informação e compromisso com a transformação social. O convidado de hoje é daqueles nomes que ajudam a explicar a força da comunicação no interior do estado. Um profissional que construiu sua trajetória entre o rádio, o jornalismo, a educação e também o serviço público, sempre com os pés fincados em Feira de Santana, onde consolidou a sua atuação e também deixou marcas profundas na vida cultural, acadêmica e social. Itamar Ribeiro de Souza nasceu em Euclides da Cunha, Bahia, e fixou residência em Feira de Santana em 1971. Ao longo de mais de 4 décadas, ele passou pelas redações, pelos estúdios, pela rádio, pelas salas de aula e também pelos bastidores da política institucional. Formou profissionais, cobriu o poder legislativo, liderou projetos sociais, escreveu a história de uma das rádios mais importantes do Brasil e, olha, nunca se afastou da essência: comunicar para servir. Professor, jornalista, escritor, pesquisador, palestrante, teólogo e referência quando o assunto é rádio no interior da Bahia. Um homem que conhece o microfone desde a juventude, que viveu a transformação do AM para o FM e também entendeu, antes de muitos, que o rádio não é só tecnologia, é memória viva também. Hoje, o Bahia da Gente recebe com muito orgulho o professor Itamar Ribeiro de Souza, nosso Itamar. Bem-vindo! É isso mesmo, mais ou menos, a sua historinha? Você já contou tudo. Já? Pois é um prazer muito grande estar aqui participando com você desse bate-papo. Eu nasci em Euclides da Cunha, cidade que eu tenho o meu coração lá, mas espalhado também em diversos municípios da Bahia. Nós fomos criados lá. Quando você fala nós, são você e seus irmãos? São quantos, Itamar? Ao todo, nós éramos 13. Nossa! Hoje, nós somos 12. Faleceu uma irmã nossa, a caçula, recentemente, principalmente no mês de novembro do ano passado. E hoje nós somos 12. Nossos pais já faleceram. Nasci num lar cristão. Carrego comigo esse legado e um legado também, praticamente, meu pai não disse, você assuma, mas eu carrego comigo tudo aquilo que eu aprendi. E quando se fala de rádio, eu sempre fui apaixonado, porque meu pai era ouvinte de rádio. Meu pai era um homem que a cultura dele chegou até determinado período, não chegou nem ao ensino fundamental, mas era um homem que sabia de tudo, contava todas as notícias, tudo que se passava no Brasil. E eu fui também adotando esse mesmo sistema. Sempre quando saía um rádio novo, aí ele comprava, ele adquiria. Lembro-me muito bem do rádio Zilomag, aquele rádio de mesa, depois o Filtras Globe, e que tinha 8 faixas, e à noite nós acendíamos a luz, sim, que nele mesmo tinha no próprio rádio, para poder a gente ouvir bastante, né? A Rádio Globo. Procurar o dial da Rádio Globo, porque no interior sempre se ouvia muito bem, que a Globo entrava muito bem. E nisso eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando. O tempo foi passando, concluí meu curso de contabilidade, um curso técnico, e depois, ao longo do tempo, eu fui funcionário, também fui um colaborador da Norberto Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht, um colaborador do Dr. Norberto. Daí em diante, eu fui para a Feira de Santana. E se apaixonou por feira? E me apaixonei por feira, me casei em feira, meus filhos todos são feirenses, praticamente só tem um que nasceu aqui em Salvador. Você também ganhou título, não foi? Título de cidadão? Recebi também essa oficialidade, né, com o título de cidadão feirense em Feira de Santana.
Participei também do crescimento da cidade. Posteriormente vim para cá e os amigos diziam assim, quando é que você volta para a Feira de Santana? Feira de Santana precisa de você. Eu fui diretor do Centro das Indústrias de Feira de Santana, fui presidente do Lions Club de Feira de Santana, uma organização não governamental e voltada mais para o segmento social. Tivemos a participação também no curso de medicina, na criação do curso de medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana. Fomos condecorados também, recepcionados pelo próprio curso há mais ou menos 2 anos, com a certificação, por termos dado a nossa participação na fundação do curso de medicina. Participamos também como diretor interino do Orfanato Evangélico, hoje com uma nova denominação. Presidente interino também do primeiro centro de recuperação, popularmente chamado de viciados, hoje se dá outro nome, outra denominação, mas o primeiro centro foi o Desafio Jovem de Feira de Santana. Agora, eu vou pegar só uma pontinha aí para falar de desafios. Você fez a contabilidade, formou em contabilidade. E como é que a rádio, assim, literalmente entrou? Porque você estagiou muito cedo, né? Você decidiu muito cedo entrar na rádio, né? Foi um convite da Rádio Sociedade de Feira de Santana, através do nosso diretor, do ex-diretor, ou do então diretor, Freical. Sim. É uma rádio que pertence à Fundação Santo Antônio, não só a Rádio Sociedade, como a Princesa FM e outras emissoras que a Fundação Santo Antônio tem. Temos um programa diário, que é o Jornal da Sociedade, com a equipe de trabalho, Itamar, Paulo José, Danilo, Daíse e toda a equipe. Você fica lá e cá, professor? Não, eu entro aqui, ou às vezes gravo a minha participação. Como você se moldou essa tecnologia, né? Isso. No telefone mesmo você pode entrar. Isso. Agora, resgatando a memória, eu lembro você falando de rádio, assim, do seu pai, tudo. Me lembra a meu avô, né? Ele ficava na ilha de Taparica, Veracruz, seus rádios. Aí só ouvia de longe. Rádio, qual é a rádio que todo mundo conhece de criança? Aí é Excelsior, né? Excelsior. Rádio Excelsior e a Voz do Brasil. Né? Então, a Rádio Excelsior, eu acho que é uma grande rádio que fica na história dos brasileiros, né? Aí, quando você começou esse curso, entrar na rádio, você já tinha decidido, é isso que eu quero? Não, eu entrei primeiro por convite e segundo por paixão. Com que idade, mais ou menos? Olha, eu tenho de rádio 24 anos, 24 anos oficialmente. Sim. Mas no período anterior, como estágio, isso e aquilo, passamos mais uns 2 anos. E aí eu fui para a Universidade Estadual de Feira de Santana e fiz o meu curso de rádio. Então, eu digo, agora estou habilitado e por aí vai. Depois veio o desejo de fazer jornalismo. Aí fui fazer jornalismo. Posteriormente, veio o desejo de fazer a pós-graduação, me pós-graduei e dando um seguimento ao mestrado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, eu praticamente, a nível de estudo, eu tenho 25 anos só, praticamente estudando. Na área de rádio. E aí me tornei professor, que era um sonho meu, gente, ser inclusive professor. É professor aqui, foi professor aqui de vários colegas nossos, né? O professor Itamar é bastante reconhecido, aplaudido pelos corredores. E esse reconhecimento vem da sua forma, né? Bem didática, bem cultural, a forma e essa paciência, né? Itamar se resume na paciência. É a minha natureza, né? Eu nasci e dentro de mim eu tenho uma palavra que eu conservo. Eu nasci para servir. Eu nasci para servir. Sou um homem muito feliz. Completei ontem 48 anos de bem casado. Uma família maravilha. Exemplar. Seus filhos também quiseram entrar para a área de comunicação? Não. Meus filhos, as filhas são funcionárias públicas federais e o meu filho é engenheiro mecânico. Ninguém teve essa paixão pela área. Ninguém quis. Nada, né? Agora, tem uma filha que ela é muito falante, né? Não sei no futuro, depois, quando se aposentar, mas... Que talvez entre. Talvez possa seguir. Sua opinião como jornalista, teólogo, professor. A rádio, eu também, como da mesma área, fui da área de sociologia, também de humanas, a gente estuda muito isso. Essa transformação cultural, acho que histórica, né? A rádio, que sempre existia o boato que a rádio
iria sumir, né? Veio a televisão, a rádio permanece, veio a tecnologia, a rede social, o telefone, e a rádio continua. Como é que você, na sua opinião técnica de jornalista, apaixonado pela rádio, como é que você acha que a rádio consegue ainda permanecer do lugar que ela tem? Veja bem, a rádio, ou o rádio, ele se reinventa. Tudo aquilo que a gente reinventa, ele tem vida. Quando você estagna, aí você não vai mais à frente. Hoje, com a tecnologia, se faz rádio muito mais prático, muito mais fácil. Sim. E observe bem, a apresentação hoje de um programa de radiojornalismo, você pode transmitir ao vivo através do YouTube ou outras redes sociais. Sim. Então, facilitou muito. E tem uma vantagem, o rádio não atrapalha quem trabalha. Com certeza. Então, você está na cozinha, você está no escritório, o rádio está ali, lhe passando todas as mensagens, as informações, tudo isso aqui. Não lhe atrapalha. Você escuta em qualquer lugar. O rádio tem um alcance extraordinário, né, professor? Está na palma de sua mão, no celular. Então, o rádio, ele é o rádio. Agora, eu ainda sugiro às pessoas, muita gente não sabe, você pode sim, mesmo as pessoas com mais tecnologia que utilizam a rádio, você pode baixar. Da CBN, a Rádio FM, a Feira de Santana, os aplicativos, da Europa, né? Você pode baixar. Através do aplicativo, então você... Eu estava em Paris o mês passado, eu teria uns dias para dar uma volta, e aí fui para Lisboa, fui para Paris, e lá, de lá eu fazia meus boletins. Quem faz muito isso é nosso grande Mário Kertz, né? Todas as viagens dele, ele vai, trabalhei um tempo com o Mário Kertz, ele vai compartilhando. Pois é, eu compartilho de lá mesmo, de Lisboa, de onde estava, entendeu? Compartilhava, fazia meus boletins e enviava. E ouvia a emissora. Sim. E aí o colega... Dava o time. Exatamente. Viu? Então, agora, professor, você transformou, né? Você entrou em várias áreas, né? Da comunicação, educação, ação social, religião, institucional. Como é que essas experiências te transformam cada vez mais e você consegue complementar na sua visão de mundo e levar ainda para as pessoas? Porque tem um pouquinho, muito de, não é nem um pouquinho, é muito de tudo aí. Olha, eu aprendi muito com o Dr. Norberto Odebrecht. Dr. Norberto, ele trabalhava através de resultados. Sim. E eu aprendi a trabalhar assim. Eu montei, inicialmente eu tive praticamente 30 anos, uma indústria metalúrgica, tive construtora, atuei muito bem na parte industrial e eu sempre administrei tudo da minha casa ou de uma sala de um escritório. Eu não preciso estar presente. Porque a quem eu transmito a confiança ou a liderança, então ele é o responsável. A grande diferença de ser chefe e líder, eu cobro resultados. Eu cobro resultado. Era o que o doutor Norberto fazia conosco, cobrava resultados. A forma que você vai me entregar, o caminho é seu. Então, eu quero resultados. Os resultados estão aqui. Então, eu tenho trabalho social no sertão da Bahia. Eu não preciso estar lá porque eu tenho o pessoal que me representa. Em Chimoio, Moçambique, temos um trabalho social lá com 100 crianças, não precisa estar lá. Temos outras atividades religiosas também, não precisa estar lá. Tenho a minha vida profissional, que eu mesmo executo dentro de casa mesmo, sem precisar. E tem a minha família, que eu administro, que eu coordeno, tudo aquilo que é necessário, pronto. Agora tem um lugar que você está presencial sempre, que eu vejo, que é o plenário. Sim. Que são os bastidores da política. Aí está no meu sangue, viu? Aí está no meu sangue. Eu sei. Viu? Aí está no meu sangue, porque eu gosto. Além de ter assento aqui, eu tenho assento também no Congresso Nacional, pronto. E quando eu chego lá, eu espalho, porque... eu digo assim, ferve dentro de nós, entendeu? Buscar informação precisa. Eu não gosto de oba-oba. Não, eu gosto da informação, aquela informação fonte, exatamente, a informação que me preenche, que vai me transformar, que vai fazer realmente algo que eu possa produzir
para transmitir para o ouvinte. Gente, bate-papo bom é assim, porque flui, o tempo já passou 15 minutos a gente conversando aqui, professor. É muito conteúdo, muita coisa para te perguntar, essa parte íntima sua. Mas já já a gente volta aqui para o segundo bloco do Bai da Gente com esse professor extraordinário, mas que querido aqui da Bahia, Itamar Ribeiro. Olha, a gente vai saber porque que Feira de Santana encantou esses olhos, viu? Estamos de volta ao programa Bahia da Gente com esse glorioso baiano, professor, empresário, queridíssimo aqui. A gente tá até com esse homem que é querido de Feira de Santana, mas é querido aqui também, muito querido. Os corredores aqui, todos que você passa, todos os lugares. Você é muito cortejado, né, Itamar? Como é que você fez essa amplitude? Eu acho que é uma amplitude que um ser humano chega, né, de ser muito querido pelas pessoas. E como é que você chega a esse auge seu de Veja carinho? bem, eu acho que eu até então sempre carrego comigo a palavra chamada humildade. Até porque todos nós somos iguais. Cargos nunca me deixou vaidoso. Já tive cargos na Câmara dos Deputados, já tive cargo na Prefeitura de Feira de Santana e outros cargos que exerci, mas nunca deixei isso subir a minha cabeça. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. Posso até trazer uma citação bíblica, tudo isso é efêmero, passa. Sim. Mas o importante é você manter a sua linha de humildade. Quando você mantém a sua linha de humildade, você conquista tudo. Então, esta é a minha bandeira. Ser humilde, ser amigo, ser cooperador, E dar a você mão. flutua, né, entre os partidos, independente do partido. A gente também estava conversando um pouco antes de começar o programa, a gravação, sobre religião, sobre religiosidade. Esse respeito que, independente da sua escolha, né, de caminhar pela fé, que eu acho que a religião é um caminho que nós escolhemos para onde chegar, que termina a bondade. Eu acho que e na comunhão da escolha, né, você querendo bem ao outro, à sociedade, a cada um. Mas o respeito, né? E como você flutua muito bem entre partidos, entre religiões, entre grupos. Isso faz você traz um crescimento muito grande, né? Certo, isso. Como teólogo, a gente aprende muito. E, principalmente, eu tive um professor chamado professor Sebastião Eber, e ele sempre nos dizia, olhe, nós precisamos ser endoculturado. Então, aonde você chegar e a cultura for aquela, respeite a cultura. Sim. A cultura daquele pessoal, daquele território, aonde você for, a cultura é ali, respeite. Não chegue apresentando a sua cultura. Ótimo. E isso faz com que a gente possa viver esse momento cultural em todos os segmentos. Na Ubanda, no Evangelho, no movimento evangélico, do adventista. Então, toda e qualquer religião, né, nós temos que respeitar. A fé é da pessoa. Se a minha fé é em Deus e outro crê em outra coisa, pronto. Às vezes a pessoa pode chegar e dizer, não, eu creio nessa madeira aqui. Eu creio nessa árvore aqui, como nós vemos, né, muitas pessoas de matriz africana dizem assim, não, essa árvore é santa. E pronto, e aí, é para pronto, acabou. ela. Então é para ela. Então a gente tem que respeitar. Exatamente, a condição que a gente estuda muito na semiótica, né? Isso. É a forma que eu vejo as coisas, é diferente do outro e é problema dele. Isso, né? é o problema de cada um, Exatamente. é o respeito. Isso é muito bom. Agora vamos falar assim, Feira de Santana, vamos contar essa historinha aí de Feira de Santana. Essa paixão de Feira de Santana pode ser pela cidade, mas teve amores ali, né? Sua esposa de feira, teve uma namorada de feira. Isso. A minha família é praticamente toda feirense. Minha esposa, meus filhos, só tem um que nasceu aqui em Salvador, que por pouco, muito pouco, não nascia na travessia Mar Grande e Salvador. Meu Deus. É. Sim. Isso é uma história que daria um capítulo para a gente escrever. Mas o que é que acontece? Feira de Santana, eu trabalhava aqui na Odebrecht, lá no Retiro, que
Era um sonho de todos, acho que de todo baiano, trabalhar ali, porque era um prédio suspenso, prédio muito chique na época. E eu sempre tive o desejo de ser empresário. E fui para a Feira de Santana. Primeiro comecei atuando, eu comprei um caminhão, e esse caminhão ele foi produzindo, depois cheguei a ter transportadora, e depois da transportadora me envolvi com a metalurgia, depois de metalurgia, a construção civil, a construtora nasceu da metalurgia, porque dependia muito e tal. E fui, graças a Deus, muito bem sucedido, atuamos em Feira de Santana por mais, aproximadamente 30 anos, não só contribuindo com a cidade, como também contribuindo, trazendo ou recepcionando mão de obra e atuando também nos movimentos sociais de Feira de Santana. Cheguei ao ponto de ser diretor do Centro das Indústrias de Feira de Santana, como já disse antes, né? E outros movimentos sociais, como o Lions Club e Orfanato, e esse Você deu o movimento abraço todo. à feira, depois a feira te abraçou, né? E hoje eu tenho, além dessa marca familiar, eu tenho a Rádio Sociedade, que está no meu coração. Eu digo a você, e não tenho vergonha de dizer, a rádio me promoveu muito. Sim. Nós temos uma colega que ela cuida da parte religiosa, porque é uma emissora religiosa, e ela diz, olha, as pessoas dizem, não, a fulana é top, tá, mas por causa do prefixo. Então, a Rádio Sociedade, hoje FM, então, ela realmente me promoveu ou me patrocinou. Eu honrei o nome dela como honro até hoje. E aonde eu vou, a marca da Rádio Sociedade. Professor, você falou de marca de sociedade, só veio o que na cabeça? Sociedade, como é? E é a segunda emissora AM da Bahia. Hoje, claro, não tem mais AM, mas sempre foi a segunda emissora antigas, da Bahia. E, olhando os arquivos da emissora, eu não vi nada físico, nada que tivesse ou que contasse uma história da rádio. E aí eu digo, eu vou fazer um trabalho aqui para deixar a minha marca. Foi justamente quando ela estava no processo de fusão de AM para FM. Sim. E aí eu produzi alguma coisa, nem tudo, mas uma parte. Então, nós produzimos um livro contando um pouco da história do rádio do Brasil, na Bahia e em Feira de Santana. Que o livro está aí, né? Mostra aí para a gente. Este é o livro. Rádio AM, Sociedade de Feira. Tivemos o apoio aqui da Assembleia Legislativa, Assembleia Cultural, apoio do então presidente Marcelo Nilo, que eu sou muito grato. O presidente Marcelo Nilo, ele foi lançar esse livro em Feira de Santana com todo o seu staff, com todo o seu staff, e foi um sucesso. Todo mundo queria saber um pouquinho da história da Rádio Sociedade de Feira de Santana. Nessa migração, muitas emissoras também estavam no processo de migrar de AM para FM. Quando eu trago aqui um pouco do rádio da Bahia, falo um pouquinho da Rádio Sociedade da Bahia, que era a primeira emissora AM, e posteriormente a Rádio Sociedade Feira de Santana, que era a segunda AM do interior da Bahia. E aí as pessoas sempre perguntavam, mas por que vai migrar para a FM? A vantagem da FM é a questão de um áudio mais puro. Sinal, para as pessoas que não entendem. Um áudio sinal, importante. E aí eu resolvi premiar a emissora de rádio. Resultado, autografamos em Brasília, na Biblioteca Nacional. Maravilha. Autografamos nas bibliotecas do Senado Federal, da Câmara Federal, do Palácio do Itamaraty, e eu tenho um orgulho de ter um documento da Biblioteca do Itamaraty nos meus anais, guardado. Recebi, entendeu? Maravilha. E algumas embaixadas, como Portugal e de Cabo Verde. Então, esse livro, além de ter autografado, sim, autografamos recentemente na Lesp, em São Paulo, e também na Assembleia Legislativa em Recife. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Viu? E aqui também. Resultado, este livro, porque
praticamente você não encontra nada que se fale de rádio. Nada. Tem sido livro de pesquisa para os alunos de rádio que e TV, estão assim. concluindo curso de rádio ou curso de jornalismo. Há tanta coisa, né, professor? Você que gosta dessa parte documental, de história, né? História de produtos. Muitas coisas que as pessoas vão... Ah, Excelsior, meu, entre outras rádios, entre outras que passaram. A migração, por exemplo, da Aratu, salvo engano, né, que se tornou TV Bahia. Então, tudo isso faz parte de um processo memória, histórico, né? Que o Brasil também passou. Aí a gente vai falar de economia, a gente vai falar de história, de política. Tudo isso está incluso, né? Tudo isso termina incluindo. E, além disso, aqui nós temos depoimentos. Sim. Eu tenho um depoimento aqui da professora Ivana Bentes. Professora Ivana Bentes, ela é professora do curso de comunicação da Universidade do Rio de Janeiro. Sim. E de outras personalidades também. Então, para mim, me orgulha muito e eu digo assim, é como um filho que nasce. No dia que foi lançado, pronto, temos também aqui a participação do jornalista Paulo Bina, excelente, do jornalista Bira Paim, que foi quem editou todo esse produto, também, né? do Délio, né, o nosso saudoso Délio. Então, a minha gratidão é grande, até porque o custo para você lançar, basta dizer que foram 800 exemplares, e algumas faculdades e universidades têm também. Como é que a pessoa encontra ainda seu livro, professor? Olha, eu tenho alguns em casa. Mas está disponível à venda em algum lugar, essas pessoas? Não, porque... Eu sei que teve algumas tiragens que foram distribuídas, né, gratuitas. Veja bem, foi um presente que eu ganhei da Assembleia Legislativa. Então, eu não posso vender algo que eu recebi gratuitamente, vamos dizer assim. Sim. Então, a Bíblia nos diz que de graça receber, de graça dai. Então, não posso vender. E eu tenho um compromisso também com a Universidade de Tiradentes para uma palestra e também fazer uma distribuição também de pelo menos uns 20 livros. Professor, você não para, né? Qual é o projeto futuro aí? Tem algum projeto já aí para 2026? Não, é dar seguimento, porque hoje eu disse na minha aula de Pilates, não para, né? na minha aula de Pilates, eu disse, olha, o meu projeto em 2026 é cuidar da minha saúde. Já está fazendo Pilates. Não para, gente, faço. Jornalista, escritor, empresário, faz Pilates. Faço tudo. Pilates e ainda durmo em média de 7, 8 horas por dia. Faço tudo, coordeno tudo como eu aprendi. Está dando a lição aí, viu? Muito jovem que diz que não tem tempo, não consegue fazer. Pois é. Então eu tenho tempo. Ainda é pai, tudo. né? Hein? Ainda é pai. Avô. E avô. Eu tenho um neto de 2 anos, ele grita lá de Recife, todo dia faz vou. Aí me conta, e ontem se apresentou todo já com a farda, que ele vai para a escola e tal. Que maravilha. E aí diz, vem, que é para eu ir lá na casa dele, né? Vai estar indo, né? Vai visitar. Vou. Vovô vai, né? É. Professor, rapidinho, a gente tem só uns minutinhos, queria fazer uma brincadeira com você, aquele ping-pong rapidinho, pode ser? Mas é bem descontraído. Como você é jornalista, a técnica de ping-pong. Então, não é Pepsi, mas pode ser. Ah, então ótimo. Me diga uma coisa. Uma cidade. Uma cidade? Da Bahia aqui. Olhe. Feira de Santana. Aí você vai dizer, por quê? Porque eu já disse que meus restos mortais vão para a Feira de Santana. Vai para a Feira de Santana? Agora, uma paixão. Uma paixão? É sua. Não precisa envolver assim, paixão assim, ó. Não. Eu acordo com isso, é uma paixão. Não, a minha paixão é servir. Eu sou uma pessoa que gosta de servir, tenho prazer em servir. De todas as formações, uma profissão. Olha, o jornalismo me impulsiona. É? É. Rádio ou TV? O rádio. O rádio? Pela interação que você tem, o feedback que você tem, entendeu? Então, é maravilhoso, né? Ele é ágil, é instantâneo. Bastidor de plenário. Qual de todos, assim, você já gostou mais de atuar, de todos os plenários? Olha, nós já tivemos aqui, em épocas passadas, muitos bastidores, principalmente aqueles deputados que sempre traziam algo para nós. Hoje há uma série de mudanças,
até devido às redes sociais. Sim. Mas já tivemos bastidores aqui, entendeu? Que eu posso até contar uma, como recentemente eu fiz uma entrevista aqui com o deputado federal Otto Filho, Sim, ótimo. na sabatina dele. Eu digo, olha, o senador Otto Alencar, ele, quando foi sabatinado aqui, terminou tudo, ele me fez uma confidência. E eu, como já deixei claro através do que eu escrevi, ele disse assim, Itamar, eu vou e volto. Isto é, eu vou para o tribunal e volto depois para a política. E aí eu disse, e ele voltou forte, foi. E eu disse, e a sua, Otto Filho? E ele? Aí, ele só Deus quer, quem sabe. Professor, a gente termina aqui. Eu queria te agradecer muito pelo convite, em todo esse tempo ter dedicado aqui 30 minutinhos, que é o programa, para estar aqui com a gente. Estou muito honrada. Você é um mestre, sempre te tratei muito como mestre, eu sempre te chamei como mestre, um mestre do jornalismo, um mestre da escrita, da rádio. Obrigada por ter vindo. Obrigado, digo Obrigada. eu. Manda uma mensagem aí para as pessoas aqui. Minha gente, obrigado por você nos assistir, tirar esse tempinho para nos assistir, contar um pouco da nossa história, da nossa vida e, ao mesmo tempo, sigam em frente, que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Maravilha. Obrigada, professor. A gente encerra aqui mais um programa Bahia da Gente, contando histórias maravilhosas de jornalistas, empresários, músicos, artistas. E já já a gente volta no próximo programa. Tchau, tchau.